Os números. Amanhã vai ter prova, hein, gente? Nós vamos disponibilizar esses materiais amanhã. Eu passo para vocês. Hoje à tarde ou amanhã, vocês não precisam tirar fotos. Eu vou passar no nosso grupo. Todo mundo está no grupo, os participantes do nosso grupo, Concepção? Não? Então, olha só. Quem não está no grupo, a Rafaela está na recepção, junto com a Thalita. O Thiago está aqui. Pegue as orientações para você entrar no grupo. Todo mundo assinou a lista de presença. Também é importante a gente registrar quem estava presente hoje. Bom dia, pessoal. Sobre a questão do grupo, algumas pessoas estão vindo esporadicamente, eles já tinham avisado, são diretores, enfim. E eles optaram para não fazer a inscrição, mas a gente pede que vocês façam a inscrição está aberta lá no site, pode fazer a inscrição, porque fazendo a inscrição você vai entrar na lista de e-mail para receber o material que está sendo divulgado, vai entrar também nesse grupo do WhatsApp, onde só é postado os avisos, publicados materiais. Então, mesmo que você não consiga vir em todos os encontros, faça por gentileza a inscrição lá no site. O site é fácil, cidadedainovação.org. Logo no início do site tem um link lá para a inscrição, tá bom? Perfeito. Obrigado. Sensacional, meu Paulo. Muito obrigado. O objetivo das duas palestras é que vocês tenham essa reflexão sobre o contexto para que possamos trabalhar dentro dessas informações várias, dentro dessas explicações, o nosso contexto aqui da cidade de inovação. Então, ouvimos o Pablo e eu vou passar agora a palavra para Marília. Marília vai se apresentar para que possamos ter agora outra reflexão. Marília, obrigado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, os presentes. Eu vou cumprimentar todos aqui em nome do Peter, né? Então sintam-se todos cumprimentados. Não fiz igual o Pablo, não coloquei aqui no slide me apresentando, mas eu sou Marília Silva, eu sou gerente executiva do Observatório da Indústria, eu sou economista-chefe da Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo. Eu não sou capixaba, mas eu estou capixaba há quase 7 anos já aqui. Eu sou, minha graduação ali é em economia, mestrado, doutorado em economia. Então tem aí vamos dizer assim, agora já chegando na idade de dizer que eu tenho quase uma longa caminhada na área econômica aí. E estou aqui no estado do Espírito Santo desde 2007, atuando dentro da Federação das Indústrias. Estive à frente de uma gerência que hoje pertence ao Observatório da Indústria por uns 4 anos e há aproximadamente 2 anos respondo como gerente executiva no Observatório e economista-chefe da Federação das Indústrias. Bom, dito isso, primeiro queria agradecer ao Pablo aí pela excelente apresentação. Acho que ele antecipou várias questões que para a gente vai ser importante na leitura que a gente está propondo trazer aqui. E apesar de eu ser muito conhecida pelos números e tudo mais, hoje eu vou focar um pouquinho mais a apresentação na linha ali, tanto de falar um pouco de tendências, mas também de falar um pouco como essas tendências que o Pablo apresentou, por exemplo, como é que elas vão se assentar, seja no Brasil, seja no Espírito Santo. Hoje a gente já tem produtos, a gente já tem... Qual a palavra que eu quero? A gente já tem instrumentos. A gente já tem instrumentos que permitam e que orientem esse desenvolvimento e esse planejamento, esse caminho para o futuro. Então, vou começar aqui. Gente, eu estou com um pouco de frio, tá? Estou um pouco tremendo aqui. E a gente vai focar mesmo aqui a nossa apresentação nas áreas estratégicas para esse desenvolvimento sustentável. O Pablo trouxe aqui mais cedo a questão de algumas tendências mundiais ali. A gente sintetizou essas tendências em 6. Então, falando de crise climática, acho que o Pablo trouxe, a gente está aí sim, no momento de eventos extremos, a gente tem que se preocupar,
excesso de chuva, é o excesso de calor, é o excesso de frio. Então, para vocês que vão pensar cidades inteligentes, cidades inovadoras, as cidades vão precisar sim estar atentas a como permitir com que sua população viva ali sem sofrer em demasia com essas questões. A questão de demandas populacionais, né? Então a gente vai ver aqui também um pouco questões de saúde. Quando a Covid vem, a Covid traz muito essa necessidade, né, do Estado tendo que atender toda essa questão de saúde da população, de crises endêmicas, de crises pandêmicas. A gente tem também vamos dizer assim, um movimento que é o da inclusão, que é o da diversidade, dos espaços serem mais acessíveis a todos. Então tudo isso são demandas populacionais. Acho que hoje, né, infelizmente, a gente está aí vivendo anos onde os conflitos geopolíticos eles estão se fazendo cada vez mais presentes e com mais frequência. Então, assim, o Brasil, né, assim como o Espírito Santo, acaba sofrendo com essas consequências. Uma delas mais clássicas é a questão das cadeias de suprimento. Então, quando a gente tem, por exemplo, conflitos na Rússia e na Ucrânia, o que acaba acontecendo? Você tem questões que envolvem energia e isso acaba gerando com que os estados e os países precisem resolver essa questão, não possam ficar tão dependentes de um insumo tão importante assim. A gente tem a questão da transição energética, que no caso do Espírito Santo especificamente, conta com um insumo que chama gás natural, que vai ser um grande aliado nessa transição. É óbvio que a gente quer chegar em algum momento lá na frente, vamos dizer assim, numa economia que praticamente não gere carbono, mas você precisa fazer isso com segurança, e o Estado do Espírito Santo tem essa força de poder ter o gás natural como um grande aliado para fazer essa caminhada e ainda assim de forma segura. A questão da transformação digital, acho que isso está muito claro. O Pablo trouxe aqui vários exemplos aqui, então acho que está na mente de todos vocês. E a reestruturação das cadeias, que vem muito motivada por várias dessas tendências, mas que com a Covid e os conflitos geopolíticos, a gente tem visto uma necessidade grande de uma certa, vamos dizer, soberania em determinadas frentes estratégicas. E é justamente essa necessidade dessa certa soberania em determinadas frentes estratégicas que vem fazendo com que o mundo todo, né, e aí em especial o mundo, né, capitalista ali, mais América do Norte, tudo mais, venha olhando para que a indústria, né, e para que a gente pense em políticas industriais que permitam a gente escolher o caminho que a gente quer traçar. Então, assim, a gente sabe que o futuro vai precisar ter menos carbono, a gente sabe que a gente vai precisar depender um pouco menos ou ter algumas cadeias muito seguras ali dentro do país, mas como fazer isso, né? Então, assim, essas tendências têm levado o mundo a pensar o seu desenvolvimento e olhar para a indústria como o meio, como a solução, como alguém que vai oferecer a forma como esses países, esses estados poderão caminhar para lá, né? Então a gente traz aqui, por exemplo, no mundo como um todo, aproximadamente 12 trilhões, né, de dólares aí voltados a políticas industriais, buscando esse caminho. E aqui no Brasil, eu vou falar com mais detalhe, o Nova Indústria Brasil, onde a gente tem aí, em termos de crédito, né, aproximadamente 300 bilhões até 2026. Não é um valor assim que a gente pode dizer, nossa, é um valor absurdo de grande, mas é um excelente valor e uma excelente iniciativa para que a gente comece, de fato, essa caminhada aqui no Estado. E pegando o gancho na última fala do Pablo também, uma das premissas da Nova Indústria Brasil é que o Brasil estava, né, num momento de desindustrialização, vem sofrendo algum grau de desindustrialização, mas também vinha ali sem uma política industrial muito bem definida, né, sem, vamos dizer assim, esse apoio que a gente vê em outros setores, em especial no setor agro, que hoje, né, alcança aí resultados muito impressionantes. Então, de fato, a Nova Indústria Brasil vai trazer aí esse olhar. Então, assim, eu vou fazer toda a apresentação aqui muito baseada na Nova Indústria, mas no sentido de que a gente gostaria, o que eu e meu time aqui a gente gostaria de fazer, é de dizer, olha, hoje existe um caminho bem estruturado
para poder responder quais são as áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. A NIB, ela traz isso, e mais para frente eu vou mostrar como o Espírito Santo já vem também olhando para essas frentes e também escolhendo os seus caminhos. Aí, inclusive, o próprio ES 500 anos, ele é, né, vamos dizer assim, ele é a revisão desses caminhos que sempre foram pensados. Então, o Estado está sempre olhando para frente, está sempre escolhendo ali por onde caminhar. Então, falando da nova política, né, do Nova Indústria Brasil, né, que é uma política industrial, ela é uma política industrial que ela olha, vamos dizer assim, para a questão da política de uma forma um pouco diferente. Se você ler a Nova Indústria Brasil ali do começo ao fim, vocês vão ver que os objetivos eles estão centrados na população, na sociedade, no bem-estar. Então, essa é uma política que posiciona a indústria como quem vai prover a solução para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, dos cidadãos, estimular o desenvolvimento produtivo, tecnológico e de inovação, nortear os investimentos. Então, assim, a gente, né, o Estado, os bancos de desenvolvimento vão alocar esses investimentos onde? Então, por exemplo, quando o Pablo traz o FUNCES-ESB, é justamente isso, é você escolher, né, é você dar, vamos dizer assim, uma oportunidade, é dar crédito para quem vai construir um futuro que se entende que é o futuro almejado ali e superar entraves ao desenvolvimento brasileiro. Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido, né, falar, né? Então uma das diferenças do Nova Indústria Brasil é justamente ser uma política industrial focada em missões. Então, ao invés de, eu gostaria, sei lá, de fazer a substituição das importações, acho que isso foi uma política que funcionou, né, em algum momento, mas hoje não. Hoje, o que essa política traz é, olha, vamos olhar para as cadeias agroindustriais, para os complexos econômicos, para a infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade, transformação digital, bioeconomia, descarbonização, transição e tecnologia e soberania de defesas nacionais. Aí vocês podem perguntar, mas né, não vi indústria em várias delas aí, será que não? O ponto todo é justamente esse, a gente vai olhar, né, para o bem social, para o bem-estar da sociedade. É isso que a política traz, mas como a gente vai viabilizar isso? E aí entra a indústria como a solução dessas questões. Então, os objetivos ali, né, dessas 6 missões é de fato apontar quais áreas estratégicas para a inovação até 2033. Quando eu comecei a conversar com o Peter e com o Rodrigo, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na FINS, eu não tinha te visto, Rodrigo. Aí o convite veio assim, gostaria que você falasse um pouco de áreas estratégicas, de para onde, né, as coisas deveriam ir, estão indo, a partir dos estudos do observatório. E desde que a NIB saiu, o observatório tem se voltado muito ao estudo da NIB, né, da Nova Indústria Brasil. E aí eu falei, olha, então vamos levar justamente o que a gente está olhando, o que a gente está estudando, e aproveitar para mostrar para essas pessoas que vão pensar a cidade ali, né, o locus, vamos dizer, do cidadão, como e quais são os meios pelos quais a gente pode traçar esses caminhos. Então eu vou começar aqui com as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar e nutricional. Essa é a primeira missão que tem dentro da Nova Indústria Brasil. E vocês vão ver que dentro de cada missão do Nova Indústria Brasil, a gente tem alguns objetivos. E esses objetivos, eles estão ligados a áreas em potencial. A apresentação, essa primeira parte da apresentação, ela vai ser toda baseada em mostrar quais são esses objetivos e quais as áreas que a gente tem potencial, porque aqui eu acredito que, de fato, ter isso em mente vai mostrar para vocês onde, né, essa atuação pode, de fato, ser específica e também, ao final, vou mostrar que existe, sim, recursos, mecanismos, ações dentro da política, e aí seja por meio de PL, seja por meio de ações, seja por meio de cunhos de financiamento, para desenvolver o que a gente, né, o que a política entende como áreas estratégicas. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, um dos objetivos da parte de cadeias agroindustriais é ampliar e fortalecer a produção nacional de bioinsumos e gerar novas frentes e serviços e rotas biotecnológicas. Quando a gente vai olhar ali os instrumentos e tudo mais, a gente vai ver que a gente está falando de produção de bioinsumos, de biofertilizantes, de biotecnologia. Então, aqui justamente no sentido, olha, Marília, qual área vai ser
das pessoas que estão na agricultura familiar, você reduz a sua dependência. Então, lembrando de novo, na guerra Rússia e Ucrânia, a gente teve uma questão com fertilizantes, a maior parte desses fertilizantes vem de fora do país. Então, assim, o que eu estou tentando trazer aqui é que quando a gente olha para a NIB como um todo, a gente consegue identificar ali dentro dela áreas e nichos mesmo, nichos estratégicos em que o Estado e o país podem, né, investir, podem olhar ali, e mais do que isso, onde eles vão ter instrumentos para que essas frentes possam se desenvolver. Então aqui só passando, né, na primeira missão, a gente tem áreas em potenciais ali, além das que eu falei, das 3 primeiras, máquinas agrícolas, implementos agrícolas, tecnologias associadas, insumos e fertilizantes. Então, assim, está muito dentro dessa missão o fortalecimento não só da produção em si, mas de toda a indústria que está por trás, né? O incentivo a gente a produzir esse maquinário que sustenta o setor agrícola e agrário aqui do país. Tem muita questão de ampliar a conectividade no meio rural, então assim, existem já programas pensados ali para que essa internet chegue da mesma forma que teve luz para todos há algum tempo atrás, e que isso foi um ganho de produtividade ali. A gente agora teria, né, uma quantidade maior, um acesso melhor à internet, o incentivo a agrotechs, infraestrutura digital, soluções digitais e ali, né, máquinas e implementos agrícolas, né, para a produção familiar. Então, assim, dentro dessa missão, a gente consegue ver várias questões que são, sim, de fato, vamos dizer assim, escolhas rumo à inovação, que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. Mas, como eu disse, né, bom, tudo bem, né, então tá lá dizendo, né, a NIB fala, olha, né, esses são os objetivos, essas são as áreas de atuação, mas como isso vai acontecer? Aqui a gente trouxe só os valores que são os recursos não reembolsáveis. O que são recursos não reembolsáveis? Para essas frentes, então, assim, para quem for fazer produção inovadora, né, ou pesquisa, enfim, for produzir fertilizantes e defensivos, embalagens com nanotecnologia, biotecnologia, produtos e insumos com biomassa, melhoramento genético, vai existir, já existe, na verdade, linhas de crédito que vão possibilitar que elas sejam, né, que as empresas, as indústrias, as instituições ali consigam acessar esse recurso e não precisem devolver, porque isso é realmente a decisão de, olha, isso aqui importa tanto para o país que a gente vai, né, ceder, vamos dizer, esse recurso, porque ter essa tecnologia desenvolvida gera um ganho para todo mundo. Então, a NIB está trazendo esse direcionamento muito claro de quais são as tecnologias, quais são as inovações, quais são as áreas estratégicas para que a gente possa, de fato, como sociedade, ganhar como um todo. Ah, mas e se a pessoa quiser fazer algo que não seja tão inovador, mas seja uma expansão na frente ali da missão número 1, que é mais da agroindústria? Bom, se ela quiser também, tem outras linhas de financiamento ali que ela vai poder acessar, mas aí com alguma taxa de juros, né, bem acessível, mas sendo esse recurso aí, no caso, reembolsável. A gente vê também que dentro dessa missão tem uma frente muito forte da parte de propriedade intelectual, rastreabilidade de indicações geográficas, tempo de decisão dos pedidos de patentes, isso é uma questão para o Brasil também, e algumas atuações mais específicas ali, como o programa de bioinsumos, o portal AgroHub Brasil, entre outros. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui na primeira missão, acabei demorando um pouco mais, é que hoje existe esse instrumento chamado Política Industrial do Brasil, que tem o nome de Nova Indústria Brasil, e que ele dá um direcionamento muito claro de qual é esse futuro para a sociedade e como a gente, né, e aí no caso falando como indústria, como a indústria poderia e pode e será de fato ser a provedora dessas soluções. A segunda missão, ela acaba sendo ali, né, voltada ao complexo industrial, né, econômico industrial de saúde. Bom, não tem, né, depois da pandemia seria muito difícil a gente não olhar para a saúde, então acho que essa também foi uma missão muito acertada ali da política industrial proposta pelo governo federal. Ela visa ali, né, ter uma saúde, vamos dizer assim, resiliente, né, e que robusteça o SUS e que amplie esse acesso à saúde, e assim como as demais missões vai apresentar alguns objetivos.
Entre esses objetivos, desenvolver tecnologias e adensar a produção natural de bens e serviços de saúde, inovar ali, né, e realizar a produção de tecnologia e serviços voltados à prevenção de diagnósticos. E aí aqui a gente está falando em health techs, né, a gente está falando em indústria farmacêutica, a gente está falando em produção de vacina, em soluções de diagnóstico e tratamento. Então, assim, ter isso como objetivo, né, é algo que visa, mais uma vez, a população, a sociedade, mas que a gente tem ali como provedor de solução o setor industrial. O desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação, isso não tem como, né? Acho que é muito claro que a saúde ela precisa dessa frente, vamos dizer, da tecnologia muito forte, são muitas pessoas, são muitos protocolos, são muitas tecnologias no uso mesmo ali dos diagnósticos, da solução, das cirurgias. A questão da pesquisa clínica e pré-clínica, né? Então tecnologia de prevenção, solução de diagnóstico, automação voltada à saúde ali, então tudo isso está dentro, está bem desenhado dentro da política industrial do Nova Indústria Brasil. E também um que eu acho assim, que é muito interessante, especialmente para o caso do Espírito Santo, que é o objetivo de liderar os elos das cadeias produtivas de saúde intensivo no uso sustentável e inovador da biodiversidade. O Estado do Espírito Santo tem uma biodiversidade muito grande, a gente já tem algumas indústrias, né, e acaba sendo mais de cosmético, que acaba utilizando isso de uma forma interessante, mas lembrando, desculpa, é pra cá. Mas lembrando que não só para essa finalidade, mas também para soluções ali em saúde, o Estado ele se apresenta com um grande potencial. E aí aqui para essa missão, o que a política traz são 750 milhões em linhas de créditos específicas ali para inovação, mais uma vez, né, são linhas de créditos que não precisam ser reembolsáveis, desde que esses projetos passem por questões de insumos farmacêuticos ativos, que são os IFAs. Acho que todo mundo lembra que na pandemia essa era uma grande questão, né? Então, vamos produzir vacina, mas não tem IFA, a vacina está aí, mas não tem IFA. Então, assim, acho que ficou muito claro que alguns insumos, eles precisam estar sob o controle, de alguma forma, ali dos países, para que a gente reduza essa dependência em momentos de crise, em momentos pandêmicos, e a gente sabe que, infelizmente, uma das tendências do mundo aí na área de saúde é justamente o fato de que teremos, né, mais pandemias e mais endemias com intervalos de tempo cada vez menores. Então, acho que o sufoco, né, que foi passado pela Covid, a gente não vai poder evitar uma nova pandemia, uma nova epidemia, mas a gente pode estar, sim, melhor preparado, e acho que aqui vem muito acertado nesse sentido. Tecnologias de informação e conectividade, dispositivos médicos e componentes, terapias avançadas e vacinas, né? Acho que o Brasil também está acompanhando a discussão da vacina da dengue, então o Brasil está se colocando ali numa posição de um player importante também nessa frente, e é importante que isso esteja bem mapeado dentro da política. Uma outra instrumento, vamos dizer assim, né, que existe dentro ali que foi para dentro do Nova Indústria Brasil, é a questão da lei do bem, a reformulação dessa lei e atuações mais específicas ali, como o programa de desenvolvimento e inovação local. A gente, né, volta e meia, esse assunto vai e volta, vamos incentivar a produção local, não vamos. A NIB, ela traz um pouco dessa questão ali, um pouco mais forte, para que a gente consiga desenvolver localmente algumas das nossas atividades. Indo ali para a terceira missão, e aí já entrando na missão que são sustentáveis, que emitam menos carbono. Então, como fazer isso, né? Essa missão tem alguns objetivos, entre eles o cadeia produtivas nacionais de infraestrutura, água, saneamento, mobilidade, logística, transporte, telecomunicação, dados e energia. Então, aqui a gente está falando potencialmente ali de áreas como água e saneamento, mobilidade, logística, telecomunicação, rede de energia. Mas a gente também está falando dentro dessa missão de infraestruturas digitais, conectividade de alta velocidade, hardware e software nas cidades. Estamos ainda falando na indústria da construção. Existe dentro da política da Nova Indústria Brasil um incentivo muito grande para que a indústria da construção seja, vamos dizer, cada vez mais sustentável, utilize cada vez mais tecnologia. Então vai existir não só recursos para isso, mas como incentivos outros.
sistemas construtivos inteligentes, materiais sustentáveis, e aí ali chegando na questão da mobilidade, né? Eu acho que não teria como, assim, acho que esse é um grande desafio. O Espírito Santo é um estado privilegiado nessa frente de mobilidade, mas para quem já teve a oportunidade de morar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, estar ali em Belo Horizonte, algumas outras cidades aí pelo Brasil, fica muito claro que a mobilidade é uma questão muito forte, e aí a gente vem, a política traz a questão da eletromobilidade, porque as pessoas vão precisar continuar se deslocando, mas elas precisam, entre muitas aspas, emitir menos carbono conforme elas se deslocam. E se eu for para esse mundo da eletromobilidade, eu vou precisar o quê? O meu motor vai precisar ser outro, então eu vou precisar de peças e componentes que incluam baterias, eu vou precisar de hardwares e softwares que pensem, que olhem para a mobilidade da cidade como um todo. E aí aqui, mais uma vez, eu vejo que o Espírito Santo ele tem uma grande vantagem, né? A gente tem uma grande indústria dentro dessa área mais automotiva, que é a Marco Polo, que está entrando também nessa frente. A gente tem outras iniciativas aí sendo anunciadas nessa frente. A gente tem o próprio Senai, que em breve também vai estar atendendo nessa frente. Então, assim, eu vejo muito, e aí eu vou falar um pouco mais para frente, vocês vão ver isso. O Espírito Santo tem muitas oportunidades de aproveitar, vamos dizer assim, esse direcionamento, essa diretriz que está muito clara, esses incentivos, esses recursos, para continuar sendo ali o que o Pablo mostrou no final, embora ele não falou, mas ele passou rápido no slide, que era ser o estado de luz, para o Brasil, Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, e é preciso conhecer a nova política industrial, a nova indústria Brasil no detalhe, para que a gente saiba o que está sendo, vamos dizer, incentivado, quais são as prioridades, onde a gente tem oportunidade de, ao olhar para o nosso estado, ao olhar para as nossas cidades, aproveitar e, vamos dizer assim, sair na frente mais uma vez. E aqui dentro dessa missão, são 470 milhões em recursos não reembolsáveis para produtos específicos de inovação, ou seja, inovação mesmo, assim, não é ampliação, não é produzir mais, é inovar nas frentes de tecnologias de diminuição de emissão de carbono, motores elétricos, híbridos, combustíveis, sistemas de sensoriamento e controle de inteligência artificial, aviação do futuro e economia circular. Confesso que a aviação do futuro eu fiquei pensando o que é, mas colocaram lá no meu briefing, acho que são aviões hipersônicos, nem mais supersônicos, que andam 5 vezes a velocidade do som, enfim, isso não é minha área, mas achei muito interessante ali. Não tinha, confesso, quando eu falei aviação do futuro, gente, o que será isso? E tecnologias para indústria da construção, que são ali você usar a transformação digital, usar de fato toda essa questão que o Pablo acabou mostrando aqui para dentro de casa. Acho que a gente já levou muitas coisas para dentro de casa, mas a indústria, o processo industrial, a construção de um prédio, ela pode também ser muito mais tecnológica, muito mais rápida, ao sendo muito mais rápida, emitir muito menos carbono e possibilitar ali, construções cada vez mais sustentáveis. Aqui. E tem 2 atuações aqui, na verdade eu vou focar nessa primeira aqui, na cadeia produtiva de bateria, Então, assim, essa é uma missão que vamos tentar fazer a lógica ali, olha, um dos objetivos da missão é fazer com que as pessoas tenham uma melhor mobilidade, mas ela precisa ter uma melhor mobilidade sem emitir tanto carbono. Então, talvez ela precise de carros aí, de ônibus, enfim, veículos elétricos. Se ela precisa de veículos elétricos, se a gente substituir um percentual grande dos nossos veículos hoje por um veículo elétrico, vai precisar de bateria. Se vai precisar de bateria, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dependendo da bateria, que eu vou ter que importar ou desses insumos. Então, há muito claramente dentro da política industrial, dessa política industrial, um incentivo grande, uma preocupação grande de se você construir dentro do Brasil, trazer para dentro do Brasil a cadeia produtiva de baterias. Isso significa dar de fato autonomia e dar controle ali para a gente, considerando todas aquelas tendências ali de conflitos geopolíticos e tudo mais. Então, essa é uma diretriz bem forte aí da política e que a gente acredita que não só o Brasil, mas o Espírito Santo pode aproveitar, pode olhar, pode estudar e ver se de fato ele, além de ser um local que normalmente de escoagem, ele também pode ser um parque industrial nessa frente. Indo aí para a nossa 4ª missão, transformação digital na indústria, acho que esse é o que
está na mente aí de todo mundo. Então aqui a gente está falando mesmo de tecnologias disruptivas, né, e emergentes ali em segmentos estratégicos de soberania digital e tecnológica. Então aqui vai entrar questões de cibersegurança, vai entrar questões de segurança nacional mesmo, que acaba até conversando com a última missão. A questão do aumento da produtividade da indústria brasileira por incorporação de tecnologias, e aqui vem muito forte o programa, né, até do Senai e Sebrae, ai meu Deus, Brasil Mais Produtivo, esse me fugiu aqui. Aí a gente tem também, né, a questão de produtos nano e microeletrônicos, semicondutores. Eu vou falar aqui um pouquinho das rotas estratégicas que o Pablo comentou, mas, por exemplo, o setor de nanotecnologia e biotecnologia foram dois setores que apareceram como emergentes lá atrás, em 2017, no Espírito Santo. Então o Estado já enxergava isso como um potencial, e é o que eu costumo dizer, o Estado do Espírito Santo está sempre olhando muito para frente, todas as instituições, seja o governo, seja o setor produtivo, seja a própria sociedade civil, né, organizada ali. A questão dos semicondutores também vem muito forte dentro dessa política, porque a gente hoje, né, existe uma dependência muito grande, vamos dizer, da China ali em relação a essa frente. E ali plataformas e produtos digitais, né, que é aumentar a participação de empresas nacionais nesses segmentos de plataformas digitais. Então isso também é um dos objetivos. E por último ali, acho que o que a gente tem de mais clássico são máquinas e equipamentos para a indústria 4.0, enfim, já tem gente que fala indústria 5.0, mas enfim, para essa indústria mais tecnológica. E aqui, né, então isso dentro da política seria viabilizado ali por em torno de 440 milhões até 2026, e sempre repetindo, para inovação, então para atividades de fato inovadoras, que, né, de fato vão ser disruptivas, vão criar algo novo. E aqui a gente está falando de design, fabricação, encapsulamento e testes de semicondutores. Então, assim como ali na questão das baterias, há um incentivo muito grande para essa frente de semicondutor, né? E a regenerativa, a robótica, as tecnologias quânticas. Então a gente tem visto ali, e a própria política ela traz isso, ela traz esse incentivo para essa inteligência artificial que é capaz de aprender, que, enfim, que ela não vai só te responder, mas ela é capaz de criar algo novo, de fazer algo original. E, né, a gente vê aí falando tecnologia 5G, mas a política já começa a falar de tecnologia 6G também ali. Então é de fato alocar recursos olhando muito para frente. E por que esses recursos para inovação eles não são reembolsáveis? Porque quando você vai fazer uma inovação dessa natureza, você está incorrendo em algum risco. E esse risco, o que o Estado está dizendo esse risco é meu. Né? Então, assim, eu quero que você me apresente um bom projeto, você me apresente um projeto com grandes chances de dar certo, mas se não der certo, não tem problema, a sociedade como um todo vai ganhar com isso, deixa que esse risco é meu. Então, eu acho que isso, assim, é extremamente relevante, extremamente importante para essa nova política industrial, para esse novo jeito de fazer política industrial, que eu acho que está muito condizente com o momento que a gente vive. Acho que o Pablo falou isso, houve lá atrás, algumas outras políticas funcionaram para aquele momento, mas hoje essa política mais múltipla, mais focada na sociedade, mais focada no mundo em que se quer, e com a indústria sendo o meio, a solução disso, eu realmente acredito que é o caminho que a gente deve traçar. Já chegando nas últimas 2 missões aí, a 5ª missão da política industrial, ela vai falar de bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética para garantir os recursos para gerações futuras. E aí aqui eu já vou pegar de cara ali o próprio título, a questão da segurança energética. É preciso ter muito claro que o Espírito Santo, ele está assim, tipo, muito, vamos dizer assim, bem posicionado nessa questão. A gente tem ali, né, vamos dizer assim, uma capacidade muito grande de entrar nessas novas, vamos dizer assim, nessas novas frentes de geração de energia, eólica, solar e tudo mais, mas essa transição a gente pode fazer ela utilizando também ali um pouco, né, do próprio gás natural. A gente tem questões, a gente tem a frente do biogás ali, que também pode, né, utilizar uma estrutura que já existe no Estado do Espírito Santo.
Então, assim, eu acho que dentro dessa missão é olhar para ela, é ver quais são os caminhos que ela direciona, mas é muito forte também olhar para o estado do Espírito Santo e ver qual que é o potencial que ele tem para seguir nessas frentes. Então, aqui a gente vai, dentro dessa missão, o que a política traz como objetivo é, de fato, a expansão da capacidade produtiva da indústria por meio da adoção de insumos, inclusive materiais críticos, tecnologias e processos de baixo carbono. Traz também, né, o fortalecimento das cadeias produtivas baseadas na economia circular, na biodiversidade, no uso sustentável. Então, aqui a gente vai identificando áreas em potenciais como insumos, materiais e minerais críticos. Confesso que minerais críticos, não decorei o nome, mas pelo que eu entendi, são minerais que eles acabam tendo uma função muito específica. Alguns casos, esse que é o caso do ímã, né? Então a gente tem, parece que alguns minerais, né, enfim, funcionam como ímã, que podem ser usados dentro de motor, dando mais eficiência. Não é minha área não, mas eu entendi que está muito ali na fronteira, de fato, né, desse futuro mais sustentável. É tecnologia de baixo carbono, cadeia de economia circular e biodiversidade e bioeconomia. Mais uma vez, lembrando que o Espírito Santo tem uma biodiversidade muito grande, né? Aqui no estado, inclusive, a gente tem mangue, a gente tem várias coisas das quais a gente pode utilizar da melhor forma possível e de forma sustentável. Entre os objetivos também, né, o terceiro objetivo ele fala sobre adensar cadeias industriais para a transição energética com vistas à autonomia, eficiência energética e diversificação da matriz brasileira. E aqui a gente está falando de energia limpa e de eficiência energética. O estado do Espírito Santo ali, ele tem, vamos dizer assim, um bom potencial para isso. A gente tem questões, né, de indústrias que acabam tendo uma matriz que ainda pode ser um pouco mais limpa, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, vamos dizer assim, a oportunidade e o insumo ali para fazer essa substituição, e acredito que estamos caminhando para isso. O desenvolvimento de tecnologias estratégicas para descarbonização. E também a questão ali de garantir segurança energética, estimulando a produção de petróleo e gás de baixo carbono e baixa pegada de carbono. E aqui vai falar, baixo carbono e baixa pegada de petróleo e gás, sim, como eu disse, o gás ele tem essa possibilidade, né, o gás natural dessa possibilidade de emitir menos carbono, mas se a gente olhar para o gás, para além do gás natural, a gente tem o biogás, né, e isso tem todo um potencial aí que também o Estado pode aproveitar fortemente nessa frente. E aqui, né, na parte de como fazer isso, quais são, né, os incentivos que a política traz, mais uma vez, na frente ali da inovação em si, então os recursos não reembolsáveis, o que a gente traz aqui, vamos dizer assim, são essas, vamos dizer assim, essas estruturas, né, de captura de carbono, que são os CCUS, e os BSCS, que são justamente as estruturas de captura de carbono voltadas à produção de bioenergia, né? Então, isso está muito claramente dentro da política ali, o incentivo dessas duas frentes. Até olhei para a Eise ali agora, com certeza ela está super por dentro dessas duas discussões aí, né? E desse crédito que está realmente vai ser, né, disponibilizado ali de forma não reembolsável. Além disso, a política traz questões de células fotovoltaicas, né? Também tem toda uma discussão no entorno da geração de energia solar ali, porque você precisa ter várias, vamos dizer, são várias etapas, são vários insumos para que você consiga, né, fazer as placas e tornar isso, vamos dizer assim, em maior escala, e isso acaba sendo produzido muito tudo fora do Brasil, então a gente acaba muito dependente da compra dessas placas e desses insumos, e a política está incentivando trazer essa cadeia para dentro do Brasil, né? Então aqui eu acho que cabe outra reflexão de olhar para o estado do Espírito Santo e de fato ali pensar, olha, será que a gente tem, né, condições aqui de aproveitar esse incentivo, aproveitar essa questão? Isso é uma frente interessante. Tecnologias para exploração de minerais estratégicos, né, que são esses dos ímãs aí, que eu falei um pouquinho. Tem também, se a gente pensar na questão da bateria, né, tem a questão do lítio também, tem questões de regulação em torno disso. Transmissão de energia de ultra alta tensão, e aí, gente, realmente meus conhecimentos não chegam nesse nível. E armazenamento de energia, hidrogênio verde, né, e diesel verde aí também.
Em termos das tecnologias verdes, a gente nota que a NIB traz aí, né, uma estratégia nacional de propriedade intelectual e o Observatório de Tecnologias Verdes na Amazônia, que entendo que também vai auxiliar aí bastante. Opa, nossa, peraí. Agora, chegando na última missão, alô, tá funcionando? Tá, né? Chegando na última missão, é a missão que trata ali justamente da defesa, né, de tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional. E aí que a gente está falando de defesa nacional mesmo, né, de exército, de marinha e tudo mais. E por vezes a gente pode pensar assim, mas né, isso, indústria, plano industrial. É importante lembrar que boa parte das tecnologias que a gente usa, e até tecnologias como radar, como GPS, são tecnologias que foram criadas no âmbito de defesa nacional. Então, depois a própria internet, tudo isso sai muito desse âmbito da defesa nacional, de você, né, ao tentar garantir sua soberania, acabar desenvolvendo tecnologias que vão ser usadas de outras formas no nosso cotidiano, dentro das nossas casas. Eu acho que o Pablo deu um exemplo aqui que agora me fugiu na cabeça, foi... Não, vou lembrar. Não foi não, mas eu vou lembrar o que é depois, que eu ia falar justamente aqui. Mas então, no foguete, por exemplo, pode pensar, nossa, mas lá consegue, mas para que fazer um foguete? Porque quando você faz um foguete, quando você descobre quando não desperdiçar uma parte desse foguete, tudo isso, no fundo, você está fazendo inovação, você está fazendo tecnologia e essas descobertas vão ser aproveitadas e reaproveitadas em outras áreas, às vezes até na área da saúde, né? Então, assim, é preciso abrir a mente para essa questão de que, quando a gente olha lá na frente, quando a gente está pensando em defesa nacional, a gente pode sim acabar como sociedade ali no nosso dia a dia, usufruindo dessa política bem clara, né, gente, da importância que essa questão de defesa ali, de soberania. Então a gente tem dentro dessa missão, né, objetivos ali na frente de obter autonomia, né, estratégica ali, em particular na parte de materiais, propulsão, controles, questões navais, aeroespaciais, tecnologias de micro e nanoelétricas que provavelmente vão poder ser usadas em outras frentes, sistemas nacionais de sensoramento remoto, foi o que eu falei um pouco, né, o próprio radar, ele sai vamos dizer assim, do uso dessa tecnologia para a defesa nacional, expansão de capacidades das linhas cibernéticas e nuclear e aeroespacial. E aí é que a gente pensa, né? A gente está num mundo em que a cibersegurança é muito importante. Se ela é importante para a gente, para o nosso CPF, imagina, para o Estado como um todo. Então, assim, ir para essa frente, né, se desenvolver dentro da cibernética, muito provavelmente vai fazer com que a gente esteja cada vez mais seguro nesse mundo que hoje é todo movido por dados mesmo. E desenvolver tecnologias aí duais que envolvam civis e militares, né? Então, esses são os objetivos aí da missão 6 de defesa, e dentro desses objetivos também vai haver aí recursos não reembolsáveis para a inovação, passando justamente na frente de radar, foguetes de decolagem, veículos hipersônicos, que é isso que eu falei, que pelo que eu entendi ali, que meu time me contou, seria de você alcançar 5 vezes a velocidade do som, assim, fiquei bastante surpresa, fiquei pensando, né, como é que isso acontece, mas tudo bem. Produção de, enfim, urânio. E projetos voltados aí para empresas estratégicas de defesa de interesse mesmo, né? Então, acho que essas frentes todas aí eu não tenho nenhuma dúvida de que vão gerar aí externalidades que possam ser aproveitadas pela sociedade como um todo. E acho que uma coisa bem legal aqui que o time trouxe nessa frente vai ser o desenvolvimento aí de um laboratório, né, onde você possa, vamos dizer assim, estudar e fazer testes voltados aí à biossegurança, né? Então, são de fato ter na América Latina, pelo que eu entendi, seria o primeiro da América Latina, onde a gente teria ali possibilitaria, né, inovação em produtos médicos para promover mesmo essa vigilância de saúde dessa ameaça, vamos dizer, mais biológica, né, assim como a gente teve com a Covid. Então, acho que isso vai ser um ganho, inclusive, nessa área. E aí, aqui só um resuminho, assim, né, a gente começando a ver, então, quando a gente olha toda a
Nova Indústria Brasil, toda a política industrial, a gente acaba, né, vendo que aparecem muitas questões de hardware, software, biotecnologias, TICs, máquinas e equipamentos, farmoquímica, petróleo e gás, insumos, novas tecnologias, e tudo isso é inovação, né? Então, acho que tudo isso está muito casado aqui com a discussão de vocês. Mas aí, e o Espírito Santo, né, Marília? Você veio aqui falar da Líbia, mas e o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele já começa, né, eu não sou capixaba, né, como eu falei, sou aqui do Mato Grosso do Sul. Gente, vou até falar para vocês, são dois estados diferentes, tá? É Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e as pessoas acham que é um estado só. Então, eu sou do Mato Grosso do Sul, né, já morei no Rio Grande do Sul, já morei em São Paulo, e agora eu estou aqui capixaba há 7 anos. E o estado, ele de fato tem uma localização muito privilegiada, né? Se a gente traça aqui um raio de 1,2 km, praticamente você tem dentro desse raio 57% de instrumentos de responsabilidade ambiental, e agora entrando, obviamente, importa muito também os instrumentos de fomento. O estado conta, como o Paulo também falou, né, com incentivos fiscais como o Compete e o Investe. Conta também com ali a metade para cima, né, do estado aproximadamente, com a Sudene, então isso acaba permitindo que projetos instalados ali possam usufruir dos incentivos que são, né, inerentes à Sudene ali. E a gente tem a primeira ZPE privada do país ali, é um estado bastante exportador, então assim, há muita expectativa de que essa ZPE funcione de fato como um grande diferencial competitivo para as empresas que ali se instalarem, tanto para as questões do que elas forem importar, quanto para a exportação. E eu acho que aqui está um pouco desse olhar antecipado que o Espírito Santo costuma ter, que é justamente, olha, eu sei, a gente entende que a reforma tributária é importante, mas a gente ao mesmo tempo já está muito ciente, muito ligado de que precisa, então, dar essa competitividade por outros meios. E acho que a ZPE vai ser uma dessas ferramentas. E aqui também o Pablo trouxe, já chegando ali para o final, obviamente eu coloquei indústria maior, porque estou falando em nome da indústria, mas a indústria representa 38,3%, né, do setor da economia como um todo, o setor de serviços 57%, o setor agropecuário 4,5%. E aí, por que está destacada a indústria? Porque o que eu queria aqui finalizar, né, então assim, eu já falei sobre o Nova Indústria Brasil, né, que eu entendo ser as diretrizes deste momento para a política industrial e que podem muito bem ser bem aproveitadas pelo Estado do Espírito Santo. Falei sobre o Espírito Santo, né, como o Espírito Santo ele é estratégico, como ele tem forças e tem potencialidades para que diante desse novo momento de política industrial ele possa aproveitar as melhores oportunidades, mas, né, o Estado nunca esperou sair uma política industrial para se planejar. Então, além de todos os planos todos os planos estratégicos que o Pablo comentou aqui, o próprio ES 500 anos que está revisitando esses planos, então já teve o ES 2030, ES 2035, entre outros planos estratégicos setoriais, para o setor de turismo, enfim. A gente, pela Federação das Indústrias, no ano de 2017, começou a fazer o que hoje a gente chama de rotas estratégicas setoriais, que foi olhar para a indústria de forma específica, né, e conversar com os setores muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente conversou com os setores, conversou com o governo, conversou, né, com as instituições, com a academia, para entender um pouco quais seriam... Passar um almoço, que a gente passou aqui. Só um momento, gente. Problemas técnicos. Posso? Mas o que eu vou continuar falando aqui enquanto eles arrumam a apresentação. Então, em 2017, a gente, pela Federação das Indústrias, né, liderado pela Federação das Indústrias, correu o Estado do Espírito Santo todo, falando com o governo, com a academia, com os industriais, com a sociedade civil organizada, justamente para entender quais seriam os setores ali, olhando para um futuro de 2035, né, assim como como é esse 500 anos. E perguntamos ali, entrevistamos as pessoas e fizemos um estudo bem aprofundado. E assim, o que a gente queria saber?
quais foram os setores que trouxeram o Espírito Santo para onde ele está hoje, em 2017. E esses setores, a gente chamou de setores estruturais. Então, nessa conversa coletiva, nesse momento de inteligência coletiva, entendeu-se que o setor agroalimentar, papel celulose, confecção textil calçado, construção, economia criativa, turismo e lazer, indústria do café, madeira e imóveis, metal mecânico, petróleo e gás, rochas ornamentais, eram setores estruturais, setores que tinham, né, naquela linha do tempo que o Pablo mostrou, que foi o café e depois apareceu as indústrias e a urbanização, esses foram os setores que fizeram aquele caminho. Mas a gente também queria saber o seguinte, para esses setores andarem bem, quais setores precisam estar funcionando bem? Então a gente identificou os setores transversais, economia digital, energia, infraestrutura e logística e meio ambiente. Mas a gente ainda perguntou a essas pessoas e nessas conversas quais seriam os setores emergentes, que seriam aqueles setores que você vê que tem iniciativas no Espírito Santo, que vocês enxergam que já tem grupos, tem grupo de pesquisa, tem indústria, tem alguma, mas eles não são ainda, vamos dizer assim, organizados ali, ou eles ainda não são setores que apontam muito. E aí apareceu biotecnologia e nanotecnologia, já muito alinhado a quê? Já muito alinhado à Nova Indústria Brasil, que saiu hoje, que saiu esse ano, em 2024. Então eu acho que isso mostra como o Espírito Santo está sempre muito preocupado em pensar, em planejar o futuro, e ele tem também, ele fala mais uma vez, como quem já rodou alguns estados por aí, a questão de conseguir, ao mesmo tempo que planeja, ir executando e evoluindo. Então, por exemplo, a ZPE é uma conquista que vem sendo lutada há muito tempo. Então, assim, já se sabia que isso era necessário lá atrás, já se olhava lá na frente, e você vem lutando por essa frente. E o que a gente fez aqui foi sinalizar um pouco quais missões estão associadas a cada uma dessas rotas estratégicas, desses setores que a gente já estava olhando lá em 2017. Né? A gente não teve oportunidade de fazer uma rota estratégica para cada um desses setores, mas, né, a partir do que a gente chamou ali de setores portadores de futuro, que são aqueles 17 setores que eu mandei anteriormente, no ano de 2019 a gente lançou a rota estratégica do setor agroalimentar, que olhava tanto para a agroindústria quanto para a indústria do café especificamente ali. E o que são essas rotas? Essas rotas são planejamento estratégico setorial. E são esses documentos que o Paulo falou que eles também vão utilizar dentro do ES 500 anos, justamente porque esse trabalho já foi feito, já se conversou. Então, assim, o Estado ele tem essa vantagem de vários setores ali irem se organizando. Mas voltando à rota estratégica, ela é um planejamento estratégico setorial que de forma coletiva a gente identificou, muito parecido com o que vocês estão fazendo aqui hoje. Qual é a visão de futuro desse setor? Esse setor gostaria de ser referência mundial em tal coisa. O que impede esse setor de chegar lá, nessa visão de futuro? Então, de forma coletiva, a gente identificou, né, com a academia, com o governo, com o empresário, sociedade civil organizada, quais eram essas barreiras. Mas como é que a gente transpõe essas barreiras? E aí a gente, mais uma vez, ouviu, né, essas pessoas, ouviu essas 4 frentes e identificou quais eram as ações que permitiriam que, se fossem executadas, né, aquele setor chegasse em 2035 àquela visão de futuro. Então a gente fez esse trabalho para o setor agroindustrial, para a biotecnologia, para petróleo e gás, para o setor da construção, me ajuda ali, para a confecção textil calçado, para a energia, e aí aqui esses 2 últimos a gente fez inclusive junto com o governo do estado, que foi o setor de economia criativa e o setor de turismo. Então, assim, são setores todos esses hoje que contam com suas rotas estratégicas já consolidadas, já entregues, sua visão de futuro, suas ações. Então, assim, no fundo, as rotas estratégicas são construções coletivas de planejamentos setoriais, territoriais ou temáticos, por meio de inteligência coletiva, né, com foco ali no desenvolvimento regional e setorial. E aí, o que a gente quis trazer aqui um pouco poxa, Maria, você falou tanto da NIB, então na NIB ali já tem tudo que a gente precisa fazer? Não tudo, né? Mas tem bastante coisa. Mas a gente já via isso lá atrás. Quando a gente faz as rotas, boa parte do que está na NIB hoje já estava sendo pensado pela indústria, pelo Estado do Espírito Santo, pelo governo do Espírito Santo. Então a rota de energia, quando a gente lança ela, a gente está falando de mercado de carbono no país. A
A NIB traz também. A rota, acho que é de construção, né? De construção, ela estava falando de desenvolvimento, de estratégias para valorização e retenção de profissional. A NIB vai trazer algo também. A rota agroalimentar, que foi a primeira, ela estava falando, foi em 2019, da ampliação do uso de tecnologia, de rastreabilidade, coleta de dados para melhoria e qualidade e segurança dos alimentos. A NIB vai trazer isso também. Então, assim, é importante, assim, é claro que a NIB é um excelente instrumento, ela é um excelente instrumento, eu acho que ela tem que ser norteadora, mas a gente precisa ter em mente que o Estado do Espírito Santo pode, deve e sempre faz isso de estar olhando ali muito para frente. Então, assim, a minha tentativa aí foi passar por essas três grandes frentes aqui. Acho que a Nova Indústria Brasil, todo o potencial do Estado do Espírito Santo e ali, né, os planejamentos estratégicos. No caso aqui eu trouxe as rotas estratégicas, mas em breve a gente vai ter o S 500 anos e entendo que essas três coisas juntas, essas quatro coisas juntas, elas podem funcionar, devem e vão funcionar como direcionadores do desenvolvimento sustentável do Espírito Santo nos próximos anos. É isso, gente. Obrigada. Muito legal. Deixa eu fazer só uma pergunta. Pablo e Marília, os documentos que vocês citaram, as rotas estratégicas, você citou vários planos feitos pelo Instituto, pelo Estado. Vocês podem me passar esses documentos? Porque aí eu centralizo, eu junto esses documentos aqui e passo para todos os participantes, porque acho que é uma riqueza enorme de informações sobre o nosso Estado, sobre a indústria, sobre o nosso cenário. E se eu pudesse juntar esses documentos e passar para todos os participantes, acho que todo mundo ia agradecer. Pode ser, Marília? Você passa para mim? Pablo passa para mim? Show de bola. Pessoal, para a gente encerrar a nossa manhã, eu vou pedir para o nosso Rodrigo, que conduz a sessão de perguntas e respostas, ok? Mais uma vez, muito obrigado, Marília. Prazer enorme ter você aqui, a equipe, a Carol e a Thaís. Pablo, parceirão, obrigado. Rodrigo. Bem, primeiramente, obrigado, Marília, obrigado, Pablo. Eu acho que não poderíamos ter convidado melhores especialistas, né, para falar um pouco aí sobre o Estado do Espírito Santo, né, onde nós estamos, né, as potencialidades que o Estado possui para poder construir um futuro bastante promissor. E aí, quando vocês estavam fazendo a apresentação, uma reflexão, são muitas informações. Uma reflexão que eu tenho é como que nós podemos trazer essa reflexão, né, identificando como que a cidade da inovação pode, né, agregar valor para o Estado do Espírito Santo dentro desse cenário, né, na política industrial, né, dentro das potencialidades históricas do Estado do Espírito Santo que nós temos hoje, para onde nós vamos. E aí me veio a lembrança de Taiwan. Taiwan é um país pequeno, né, mas ele é um país super reconhecido por a indústria de semicondutores. E Marília colocou muito interessante, Marília, aquele último gráfico, né, que mostra várias conexões na política industrial, nos estudos de futuro que vocês realizam. Né. O Paulo também construiu uma série de trajetórias e tendências. A pergunta que eu faço para vocês, para poder iniciar esse debate, dentro das diversas possibilidades que nós temos, né, para o Estado do Espírito Santo, né, e naquilo que nós podemos ser muito potentes, né, porque para você ser potente você tem que ter pessoas, né, tem que ter infraestrutura tecnológica, infraestrutura, né, de industrial, logística e outras coisas, conhecimento, né, tem que ter especialistas que conheçam bastante o tema na área de biotecnologia, por exemplo, na área de nanotecnologia, tem que ter capital de risco, né, e tem que ter mercado. Então, olhando a cidade da inovação, né, olhando o cenário que foi apresentado, né, e as potencialidades que nós temos com base nesses 5 pilares, quais seriam as escolhas estratégicas que nós podemos buscar para que, de fato, nós possamos, daqui a 10 anos, sermos reconhecidos, assim como Taiwan é reconhecido hoje pela indústria de semicondutores. Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês dois para iniciar esse debate, e eu fiquei bastante curioso,
né, para poder entender um pouco a partir do conhecimento que vocês têm, quais são as apostas estratégicas com base nessa contextualização. Bom, primeiro você tem que falar bom, primeiro assim, não tem essa resposta assim, com precisão, mas eu vou colocar um pouco a minha opinião. Eu acho que o Estado do Espírito Santo, ele tem potencialidades ali no sentido que eu tinha dito, de ele é um Estado fiscalmente, né, muito saudável, assim, ele é um Estado que está sempre olhando para frente, então eu acho que a gente tem essa questão mais estrutural, né? Eu acho que o Estado tem recursos para investir, para tentar inovar, para, enfim, seja via crédito, seja da forma como for. Então eu acho assim que é um Estado com recursos para fazer isso. Mas eu acho que também tem uma outra frente, um dos pilares, não sei se vou passar pelos 5, que é o de capital humano. Eu acho que é um Estado que tem um capital humano muito bom, muito qualificado, mas que talvez para desenvolver algumas áreas vá precisar, né, acessar ou desenvolver, né, novas habilidades dentro aqui do Estado. E assim, capital humano é uma coisa que se move, então acho que não é uma entrada. Eu acho simplesmente que é uma escolha do Estado ali, né? Acho que a gente como federação, como Senai, acaba tendo uma frente muito forte, mas o governo do Estado, o Estado se destaca também, não trouxe aqui, mas se destaca na área de educação básica, se destaca na área ali do ensino médio. Acho que a gente tem que olhar para questões, né, de formação. A gente está dentro do IFES aqui, acho que o IFES é vamos dizer assim, um instrumento extremamente importante para isso, porque assim, a parte da tecnologia, a parte de novos maquinários, de inovação, seja aqui, seja fora daqui, ela vai acontecer. Mas se eu quero desenvolver no Estado, eu vou precisar de pessoas. E aí, se eu preciso de pessoas, eu acho que a sociedade vai precisar fazer essa escolha, a sociedade que eu digo está precisando fazer a escolha de se desenvolver, de capacitar, de qualificar e, né, de se movimentar mesmo ali. Acho que eu iria nesses 2 pontos, vou deixar o restante para o Paulo. Eu voto com a relatora, Rodrigo. Concordo com tudo que a Marília comentou, tá? E eu vejo também essa questão do capital intelectual, capital humano, né? A gente tem também mecanismos, além do fundo, a gente tem instituições trabalhando de maneira integrada, temos uma sinergia, né? Governo do Estado, setor produtivo, instituições de ciência e tecnologia, inovação, pesquisa, instituições de ensino superior também trabalhando de maneira integrada. Estava falando aqui com o professor Ludovico, 25 campos, né? E agora com o de Muniz Freire, né? A gente tem uma rede aqui bem estabelecida, o ecossistema da inovação também bem estabelecido. A brilhante palestra da Marília, né? Ela detalhou esse bom momento que a gente vive no nível nacional, porque até então a gente não tinha uma bússola, né, um mapa de navegação para a indústria brasileira. E com essa oportunidade agora, com a nova Indústria Brasil, que inclusive a CNI abraçou, está de mãos dadas, pensando em o futuro da indústria no Brasil, aquelas 6 missões estratégicas, o Espírito Santo e a Marília e a equipe do Observatório conectou muito bem aqui, né? Inclusive com os estudos que a gente já tem aqui das rotas estratégicas, a gente tem potencial para avançar em várias áreas. Você citou o caso de Taiwan. A gente tem um potencial aqui nessa ótica das tecnologias da informação, de comunicação, junto com as instituições que estão integradas, a gente posicionar o Estado do Espírito Santo como um grande protagonista nacional. A gente tem alguns estados que saíram na frente, como é o caso de Santa Catarina, São Paulo também, né? A gente vê esses players aí importantes na profusão e impulsão de negócios no campo da tecnologia, da informação e comunicação. São Paulo tem especificidade da indústria aérea de ponta, né? Eu acho que não seria o caso, a gente ainda não teria bases para avançar nesse sentido, mas na ótica das novas tecnologias, tecnologia da informação, da comunicação, a gente já tem exemplos aqui no Estado, e não estou falando somente em indústrias aí,
que desenvolvam sistemas, né, aplicativos. A gente tem um potencial aqui no estado, empresas que desenvolveram soluções conectadas ao mundo 4.0, ganharam o mundo, né, já saíram até as suas bases de gestão daqui, mas também a gente tem empresas aqui com potencial para avançar na ótica também das soluções no campo, da agropecuária. Então temos um potencial muito forte de avanço da biotecnologia, melhoramento genético de mudas. Então eu vejo assim, esse nicho muito estratégico para o Estado do Espírito Santo nessas próximas décadas e que tem já elementos aqui que falta a gente conectar mais, ter intensidade e ganhar escala para que caracterize aí um círculo virtuoso de desenvolvimento do nosso Estado conectado com esse mundo 4.0. Bem, acho que recursos humanos, né? E o Pablo trouxe duas áreas estratégicas, né, Pablo? Que é a área de tecnologia da informação, que ela é transversal, né, e a biotecnologia, que ela é uma área que vai potencializar o nosso agronegócio. Né? Pessoal, eu deixo aberto aqui para que vocês possam se candidatar e fazer perguntas aí para os nossos especialistas. Quem é o primeiro? Primeiro, parabenizar o Pablo e Marília pela exposição, traçar esse cenário de oportunidades aí que a gente tem vivenciando, alguns já consolidados, né? Pablo e Marília, e outros que ainda estão em construção. E falando dos projetos que estão em construção, dessas perspectivas, a gente tem uma grande oportunidade na economia de baixo carbono. Só que grandes desses investimentos, dessas oportunidades que nós temos, eles são na iniciativa privada. E a gente sabe que a velocidade, até mesmo porque não esbarram em alguns gargalos que a iniciativa pública tem, eles têm uma velocidade maior para a sua implementação. E que tipo de sinergia, tanto o Paulo quanto a Maria, imagina que a cidade da inovação e todos esses players que estão participando pode contribuir para que a gente tenha, vou citar, por exemplo, nós temos a F-118, um empreendimento importante, que vai, além do investimento, dar um novo boom logístico para o nosso estado. Mas a gente também tem uma oportunidade para que, na sua implementação, a gente adote políticas e mecanismos, estruturas e tecnologias de baixo carbono. Como vocês acreditam que a gente pode estar, não só se tem um dos empreendimentos, mas os demais também, para que a gente possa ter iniciativas nesse sentido? Bom, pensar as perguntas são complexas, preciso dar uma pensada. Eu posso ajudar, se quiser. Você pode ajudar? Vou chamar a Eisen aqui, ó, para ajudar. Só vou... Senta aqui, Eisen, senta aqui do nosso lado. Eisen, tá bom. Eu vou dar só uma resposta assim, mais geralzona, assim. Acho que a Eisen, ela tá, né, não sei se todos conhecem que é a Eisen, subsecretária na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado do Espírito Santo. Mas a minha visão, assim, mais geral, é que eu acho que a sinergia ela precisa existir entre governo, entre iniciativas, né, governamentais e privadas. Então, eu acho, sim, e eu vejo ali, né, estando dentro da Federação das Indústrias, que tem várias iniciativas das indústrias em reduzir essa emissão de carbono, seja mudando o seu, vamos dizer assim, o seu maquinário, seja tentando mudar o seu combustível que ela acaba usando ali como insumo, seja tentando mudar a sua frota para uma frota mais eletrificada. Mas eu não acredito que esse é um caminho, né, só por essa frente. Para que isso seja possível, até essas decisões, a gente vai precisar do governo do Estado. Então, por exemplo, para que a gente troque, vamos supor, carvão por gás, eu vou precisar de uma interação com o governo. Para que a gente, deixa eu pensar aqui em outro exemplo, para que a gente troque as frotas, né, para que o setor produtivo troque sua frota de ônibus, de caminhão, por uma frota eletrificada, a gente vai precisar, talvez, de insumos que hoje eu ainda não tenho para fazer isso em grande escala. Então, por isso, a importância de uma política industrial. Então, e aí, assim, tentando responder mais diretamente a sua pergunta,
você traz da rodovia, ele é fundamental. Assim, de fato, todo projeto que se pensar fazer como cidade, que ele seja pensado do ponto de vista do desenvolvimento econômico, obviamente, mas que ele também seja pensado do ponto de vista social, né, qual o impacto social tem, e do ponto de vista de sustentabilidade. Já está muito claro que a gente está caminhando para um futuro complicado, e aqui você vem usando de um eufemismo bastante grande. Então, assim, se a gente olhar para qualquer projeto que seja só por uma dessas frentes, a chance de dar errado nas outras que a gente trabalhou vai ser grande. Então, eu acredito que é isso. Eu posso passar para eles? Tem só para ela? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a Marília já colocou lá a sustentabilidade como transversal. E a CEAMA, que eu esperei já anteriormente, foi registrada 31 de março, se não estou enganada, no ano passado. E aí criada essa secretaria que tem o prazer de liderar de negócios sustentáveis. E a gente está exatamente nessa estruturação. Então, como é que a gente pega, por exemplo, a Marília já falou do Reflorestar e do Fundo Cidade. O Estado faz uma transferência fundo a fundo para os municípios fazerem obras de adaptação climática. E aí, você menciona a rodovia, mas como é que isso se reflete em saneamento, em construção civil? A gente teve a oportunidade de conversar com um grupo de obras de infraestrutura da Findes, que estava pensando nisso. Assim, como é que a gente faz uma drenagem que ajude na adaptação, né? A adaptação que leva à mitigação. Então, acho que essa é uma frente importante que a gente está tentando pensar, me coloco aqui à disposição de todos. E eu falo muito com o reitor, o professor Jorge, que por mim colocava todo dia sustentabilidade aqui, cidade da inovação sustentável. Porque tem muito o que fazer na pauta de resíduos. A gente também está conversando muito de economia circular, né? A gente viu que o Estado é o maior produtor de mamão, 6º maior de medicamentos, e a gente até então não tinha uma legislação de logística reversa, que a gente vai entregar esse ano. Então, tem muita coisa do ponto de vista da legislação e do fomento que o Estado já está fazendo. E a Marília também trouxe, olha, a gente tem capital humano, a gente tem subvenção, né, que é para dirimir risco. Então, a gente tem essa interlocução. Vou mencionar que a gente fez uma sondagem de mercado para projetos de soluções baseadas em natureza e projetos de carbono, conversou com 28 empresas, de novembro a janeiro, justamente para entender como é que a gente ajuda. Então, talvez aqui a oportunidade seja a gente pensar, olha, vamos fechar aqui em algumas prioridades, né, governo, setor privado, usando talvez o plano de descarbonização, para a gente trabalhar junto e continuar estruturando isso. Mas a CEAMA está à disposição aqui, falo em nome do secretário Boni, que eu tenho certeza que está à disposição. Fica difícil falar depois de Marília, que ela já parei bastante, responderam, né? Só complementar isso que a Eise e a Marília apresentaram aí, Evel, eu vejo assim, especificamente quando você fala da cidade da inovação, a Eise falou da questão da sustentabilidade, vou apresentar, de pensar esse espaço com foco em sustentabilidade também na ótica das cidades sustentáveis e cidades inteligentes. E aí, nessa perspectiva da transição para a economia de baixo carbono, eu vejo esse espaço aqui da cidade da inovação para a gente vincular a integração que você falou, do setor produtivo, né? Junto com a participação do governo, instituição de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, vincular também ações de desenvolvimento de tecnologias sociais que tornem mais acessíveis essas novas tecnologias, seja a placa fotovoltaica, seja a bateria que vai possibilitar a gente transitar, seja com a bicicleta, né? A Marília falou aqui das grandes obras, né? Olha o momento que a gente vive de grandes entregas e realização de grandes obras aqui no estado. A terceira ponte, a ampliação da terceira ponte, a construção da ciclovia da vida, ciclovia Detinha Som, que inclusive no evento no ano passado nacional do CREA,
A gente teve um palestrante da Espanha, né, Erivelto, que ele viu a obra, ele falou, eu quero ir lá conhecer, é uma obra imponente, é uma obra conectada com os preceitos das práticas ESG. Tem o lado ambiental, que ali você tem toda a contemplação da Baía de Vitória, Morro do Moreno, Convento da Penha, Mochoara, Mestre Álvaro, as praias ali também, né? É uma paisagem ali deslumbrante. A questão ambiental também do uso da bicicleta, respeitando a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, priorização do transporte não motorizado e transporte coletivo. A ótica social melhorou ali o tráfego, né? A circulação, a pessoa que queria atravessar de bicicleta antes tinha que pegar o bike GV. Tem o bike GV, mas hoje a pessoa pode ir de bicicleta. E a ótica da governança, né? A governança corporativa, a gestão ali da mobilidade da região metropolitana. Então, a gente tem esses elementos, tem as tecnologias, e eu vejo assim, o espaço da cidade da inovação como um verdadeiro catalisador para tornar mais acessível a essas tecnologias e soluções vinculadas aí que vão possibilitar a gente acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono, uma matriz energética mais limpa e renovável. Então, esse espaço é central para isso acontecer, isso que você falou, e a participação do CREA também, né, Erivelto? A gente vê aí nessa gestão do CREA nos últimos anos, lá com o presidente Jorge, toda a equipe, né? O CREA cada vez mais integrado nessas frentes. A Eise comentou aqui, né, da gestão, fiscalização de áreas de risco. O CREA tem um curso lá que eles vêm multiplicando, né, formando multiplicadores com utilização de drones, né, para fiscalização de áreas de risco e outras ações importantes, né? Então, acho que esse é o caminho aí para a gente seguir. Bom dia, né? Na verdade é fazer um registro, né? Meu nome é Peterson Pimentel, eu sou aqui de Jardim da Penha Melhor, nosso grupo, falar da satisfação desse aprendizado com vocês dois, mas fazer um registro do meu querido amigo Jadir, né? Hoje é um momento assim, de muita felicidade para mim, né? A gente está aqui nesse espaço, esse espaço foi uma disputa imensa, né? Pessoas aí queriam muito que aqui se tornasse grandes prédios, seria um desastre para o nosso bairro. Nós lutamos de forma muito intensa. Aqui tem o CREA, né? O pessoal também da arquitetura, que nos ajudou bastante. Esse patrimônio hoje é tombado. E tudo que nós conversamos a nível de planejamento com o Jadir, no que diz respeito à boa ocupação desse espaço, nutrimento tecnológico, a gente está vendo nessa manhã. Então, eu estou aqui quietinho, muito feliz, muito satisfeito. Virão outras coisas muito boas para cá, ligadas diretamente a vocês, de tecnologia, e o bairro de Jardim da Penha. Estamos assim, de braços abertos, cidade de Vitória e o Espírito Santo, né? Acredito que Vitória, Espírito Santo, como disseram, está dando luz na frente do Brasil, na frente do mundo, e a gente está muito preparado para um salto ainda maior, um salto 5.0, que ela falou, e é isso, gente. Sejam muito bem-vindos, prazer imenso. Peterson Pimentel, do grupo Jardim da Penha Melhor. Peterson, só aproveitar o registro do Peterson também, como morador de Jardim da Penha também, estamos juntos. Acho que foi um grande avanço, né? Essas definições, o caminho que seguiu esse espaço aqui, que é tão simbólico para a cidade de Vitória, e a gente vê, né, às vezes, um espaço que pode ser aproveitado para revitalizar ruas, né? A gente conhece como que essa rua aqui, que passa a Rua da Feira, né? Quando não é dia da feira, principalmente no período mais noturno, né? Que merece uma atenção, uma circulação maior. Inclusive, isso reforça a perspectiva da
vigilância natural no campo da segurança pública. Então, a gente tem certeza que quando o ambiente da cidade de inovação estiver 100% em atividade, é um grande ganho para valorizar e revitalizar o bairro Jardim da Penha, o entorno e o próprio município de Vitória, nossa capital. E às vezes a gente vê, né, espaços aí que tem um potencial para a gente pensar em inovação. Rodomar, amigo aí da Adélis, a Adélis também aí presente, às vezes é projetado ali um grande empreendimento, né? É a questão da insustentabilidade urbana, né? Às vezes um empreendimento com várias torres, nada contra as torres, é importante, mas a gente tem que seguir também os preceitos do plano diretor municipal para que as nossas cidades cresçam e cresçam com sustentabilidade. E às vezes esses grandes empreendimentos vêm lá com 4, 5 vagas de garagem. O trânsito de Jardim da Penha hoje já é caótico no horário de pico. Imagine se para esse espaço aqui a gente tivesse um empreendimento de grande porte adensando aqui. Então foi uma decisão assertiva aí, a comunidade participou dessa decisão, o IFES e todas as instituições aqui representadas. Eu não vejo a hora aí da gente ter ainda mais atividades aqui na cidade de inovação para fazer pulsar de fato aí o ambiente da ciência, tecnologia e inovação no nosso Parque de Jardim da Penha. Obrigado aí pelo registro. Perguntas? Eu tenho mais uma. Eu achei muito interessante, Pablo e Maria, que vocês falaram muito sobre o tema de sustentabilidade, né, que é um tema atual, né, e cada vez mais importante, né, no nosso dia a dia. Né? E até parece que vocês vieram com um workshop de propósito, missão e visão, porque foi feito uma dinâmica em grupo e as palavras mais colocadas pelos grupos que aqui estavam foi justamente termos uma preocupação, né, com a sustentabilidade, a questão ambiental, a questão social, a questão tecnológica e a questão econômica nesse processo. Então, acho que estamos indo na direção correta, até porque estamos alinhados com o que vocês estão apresentando. Eu queria trazer um pouco aquele ponto, Paulo, que você mencionou sobre a área de tecnologia da informação, né, que é uma área transversal e vai muito em linha com o que a Maria apresentou, que é uma área transversal também a todos os setores. Né? E um dos desafios que nós temos no Brasil, na questão, especialmente no modelo descentralizado de economia, hoje um programador ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, usando a internet. E muitos profissionais brasileiros estão indo para fora do Brasil. Como que nós, a partir da experiência que vocês possuem, né, como que nós podemos aí criar, né, uma ambiência para que nós possamos fixar e atrair excelentes talentos para poder criar essa estrutura de inovação que é tão importante para o Estado de Espírito Santo? Sim, muito boa pergunta, Rodrigo. Essa questão da fixação, né, desses talentos e referências, né, nessas áreas vinculadas à tecnologia da informação, comunicação, né, as TICs, também da economia criativa, tem a rota da economia criativa, não só, né, profissionais aí da área da ciência da computação, engenharia da computação, os programadores, desenvolvedores, analistas de bancos de dados, desenvolvedores de soluções no campo da tecnologia da informação, mas também eu amplio ainda a importância de a gente ter mecanismos para atrair esses talentos e também fixar os talentos locais em outras áreas relevantes, no campo da engenharia, da arquitetura também, que faz parte da economia criativa, também nas áreas aí das artes, música. Estou vendo aqui, quem já tocou guitarra junto na banda aqui, ó, o Eros, que é profissional aí do IFES também, né? A área artística também, a economia criativa, isso movimenta muitos recursos, gera uma oportunidade de emprego, de renda. Olha o que está se transformando o Carnaval de Vitória, né? Atraindo aí visitantes, fluxos turísticos, gerando oportunidade de emprego e renda. Teve um levantamento lá da FEComércio, né? A quantidade, o volume de recursos vem aumentando cada vez mais nesse período. E aí, quais são as estratégias relevantes? Eu falando não só nessa parte da tecnologia, mas da economia criativa. É justamente a gente fomentar o fortalecimento dessa rede
de espaços, hubs, incubadoras, aceleradoras, os espaços de inovação aqui no Estado. A gente está nesse caminho, buscando superar aqueles desafios que eu coloquei, reforçar a rede regional desses hubs. Naquele mapa que eu mostrei ali, até cortei no norte, lá tem uma incubadora em montanha. Qual é a incubadora que tem lá em montanha? IFES. Olha a importância da capilaridade das nossas instituições. O IEMA, o INCAPé, né? A FAPES também, a relevância de fomentar os recursos. Recentemente a gente teve uma mudança muito significativa no nosso sistema também de bolsas. A gente tinha um sistema de bolsas que privilegiava única e exclusivamente aquelas pessoas que não estavam no mercado de trabalho. Eu fiz UFES há 20 anos atrás. Para você conseguir uma bolsa, você praticamente tem que declarar, ter um atestado de pobreza para conseguir uma bolsa na nossa universidade. E a gente sabe, quando a pessoa vai fazer um mestrado, um doutorado, ou tem um projeto de pesquisa, a pessoa já está na casa dos 30 anos. Se essa pessoa não está inserida no mercado de trabalho, isso é um grande gargalo para a vida dela e para o desenvolvimento. É aí que a gente começa a entender esse fluxo, né? A fuga de cérebros que ocorre no Brasil. Você vê grandes potências, não tem essa restrição. A pessoa que está com 30 anos, está fazendo um projeto de pesquisa, está fazendo um doutorado, essa pessoa está no mercado de trabalho. Você tem que garantir condições dela, conseguir avançar ainda mais. Recentemente a gente teve aí uma mudança tanto no Brasil, a FAPES foi pioneira, a FAPES mudou o sistema de bolsa, possibilitando que o bolsista melhorou o valor, mais de 10 anos que não tinha atualização do valor das bolsas aqui em projeto de pesquisa, a FAPES melhorou isso no início do ano passado e garantiu condições também, tanto para aquela pessoa que não está no mercado de trabalho tem acesso à bolsa, mas quem já está no mercado de trabalho conseguiu uma bolsa para pensar o desenvolvimento de uma solução inovadora, né? Através de um edital de pesquisa também devidamente concorrido e tudo, né? Então, essa questão de fortalecer os ambientes de inovação e também políticas públicas e mecanismos para atrair e fixar na ótica do financiamento, seja por bolsas, projetos de pesquisa e tudo, isso daí eu entendo, Rodrigo, que contribui para que a gente tenha uma fixação maior e atração também de talentos, como Marília falou, né? O capital intelectual, o capital humano, né? Ele está aí e é fluido, né? Ele tem um certo fluxo, né? Uma dinâmica espacial. Se você vê ambientes como Cidade da Inovação, hubs, esses espaços com mecanismos de estímulo financeiro, esse fluxo tende a ser atraído para essas localidades. Concorda, Maria? Às vezes eu consigo o relator, não concordo plenamente ali, tentando aqui não repetir o Pablo. Acho que o Pablo trouxe uma coisa que para mim é muito importante, assim, que é essa questão que eu tentei trazer até ali atrás, que era um pouco o seguinte: a formação acadêmica, ela é parte desse capital humano, assim, não tem como. Então, o que o Pablo traz aqui se eu tenho melhores condições de fomento, se eu tenho boas instituições, se eu tenho, né, as universidades, o IFES, o próprio, né, Senai, os CETECs, enfim, tudo isso vai formar uma mão de obra para cá, qualificada e tudo mais. Só que junto com isso eu tenho o setor privado, eu tenho os hubs de inovação. Então, assim, acho que o que o Pablo trouxe aqui, tudo isso junto, com algum fomento, você vai formar essas pessoas aqui. E elas vão ser atraídas não só para trabalhar, porque às vezes a gente pensa muito nisso. Foi o que eu falei, eu saí do Mato Grosso do Sul para fazer mestrado no Rio Grande do Sul. Depois fazer doutorado em São Paulo e hoje eu estou trabalhando no Espírito Santo. E aí talvez a pergunta seja, mas né, o que fez você migrar? Não foi o salário, as bolsas são bem as mesmas, São Paulo é um lugar que paga bem, mas é questão de oportunidade, né? Então eu acho que o Espírito Santo, ele se destaca em muitas frentes, e uma delas é até na própria capacidade de atrair esse capital intelectual. Se você pensar a pessoa que está começando, e hoje a gente não vou entrar aqui nessa discussão de tendências da juventude no mercado de trabalho, que não são tão ligados a salários, que querem oportunidade, querem crescer, boa qualidade de vida. Poxa, boa qualidade de vida no Espírito Santo me parece uma oferta muito difícil de ser feita, né? Assim, então você tem isso.
você tem instituições que são capazes de, e aí falo, já fiquei com elogio para o meu time, já contratei muita gente, assim, que a gente tem de pessoas muito qualificadas, formadas pelas instituições capixabas, é uma coisa que a gente talvez não tenha noção, entendeu? Então, assim, e essas pessoas estão aqui, ou estão com o Pablo, ou estão com muitos de vocês, porque elas veem alguma oportunidade aqui. É claro que se tiver uma oportunidade em outro lugar, elas vão migrar. Mas talvez outras pessoas migrem para cá também. Então, eu acho que o que o Estado pode fazer, e a gente, né, Universidade de Inovação, e a gente de forma mais geral, é nos tornar atrativos, tanto para quem está, quanto para quem gostaria de vir. E por isso o fluxo vai acontecendo mesmo, a gente vai formando, do meu ponto de vista, né, algumas experiências externas são legais para que a gente aprenda e tudo mais. E é isso, assim, eu acho que fomento a parte, né, de educação ali, das bolsas, de pesquisas. Eu acho que entender que a pesquisa ela tem um papel central, não só para a formação individual, como para o desenvolvimento, para a questão de tecnologia, para a inovação, entender que, né, nem tudo também é só capacitação acadêmica, que a gente passa pelo profissional. Eu acho que ter essa visão um pouco mais holística de que são várias coisas que tornam um Estado, seja o Espírito Santo, seja qualquer outro, atrativo. E eu posso falar de experiência própria que vai cair. Então... Só aproveitando que Marília falando, já vai surgindo outras ideias, né? Mas o outro ponto que eu vou acrescentar nisso que Marília falou também é a importância de garantir a institucionalidade da continuidade das ações. Tem que tomar muito cuidado, porque tudo que vem sendo construído, né, nesses últimos anos é um trabalho contínuo, coletivo. Não tem salvador da pátria, né? A gente vê essa cooperação entre as instituições, essa sinergia, e eu vejo assim, para a gente continuar nesse caminho aí de desenvolvimento aqui no Estado, a relevância tem de ter continuidade dessas ações. E aí, Marília, na fala dela, ela destacou a questão da nova indústria Brasil. Até o início desse ano, a gente não tinha uma política robusta para a indústria do Brasil. E a gente vê isso acontecer, não estou falando de um governante A ou B, estou falando de uma postura republicana e democrática, que a gente não pode ter retrocessos nessas áreas que a gente avançou, tanto no Brasil, quanto no Estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Pensar o progresso de uma nação não tem como a gente deixar de lado ou retroceder em ações da ciência, tecnologia e inovação. Passa necessariamente o sonho do Brasil ser uma potência mundial, a gente reforçar e ter continuidade dos investimentos em políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação, com continuidade e integração. E aí, trazendo um exemplo, vamos pegar o caso da Índia e o caso aí da corrida espacial, o investimento das missões espaciais, lançamento de foguetes, especificamente, da Índia, que começou em 1979, final da década de 70. Justamente no mesmo período que o Brasil também traçou um plano de missões espaciais, né? Olha o quanto que o Brasil paga, ele paga um preço muito alto por isso, pela descontinuidade desse tipo de política. No caso dessa política de espacial, que tinha investimento no INPE e outras agências, né? Fez com que o Brasil alcançasse o fracasso lá no episódio de Alcântara, né? Foi o exemplo, inclusive com perda de vida, né, aquela missão lá em Alcântara. A Índia teve continuidade nesse investimento e no ano passado a Índia foi a quinta nação que conseguiu pousar um módulo na Lua. Então, você comparando dois países emergentes que estão nos BRICS aí, né, e qual foi a diferença da Índia e do Brasil, o fracasso do Brasil e o sucesso. Hoje o Brasil, para lançar um módulo, colocar em órbita, depende de tecnologia da China, a parceria Siemens, depende de tecnologia de outras nações emergentes. A Índia também, né? E a Índia teve o grande sucesso justamente porque continuidade e investimento robusto, fomento, desenvolvimento de capacitações no campo do capital intelectual, humano, né? Atração, programas de formação no exterior.
essa continuidade garantiu aí, em 3, 4 décadas, a Índia ser a quinta nação a ter um módulo que pousou na Lua. Exatamente, tem que ter uma visão de longo prazo e muita consistência, né? Bem, o Peter tem a pergunta de $1 milhão aqui para vocês. É 1 milhão de euros. É bom. Olha só, vimos um monte de dados, um monte de informações, muito otimismo, um momento muito bacana do Espírito Santo. Você veio do Mato Grosso, né? Do Sul ou do Mato Grosso? Do Sul, eu conheço todas as capitais, todos. Eu conheço Alcântara, já fui lá. E eu vim de mais longe um pouquinho. Então tem meu ânimo está aqui nas terras capixabas. 5 teses para a cidade de inovação. 5 teses para a cidade de inovação. Não é não, gente? Né? É o que interessa, não é verdade? Bianca, é ou não é? Sim? Igor? Sim? Eren? Sim? Estamos juntos? Sim? Sim? Elivelton? Sim? Sim? 5 teses, André? Não, o que mais? Estratégico. Nós lançamos um plano de nova indústria Brasil, né? A gente tinha uma cidade de inovação, uma cidade, né? 5 teses. A gente combinou aqui de eu falar uma e ela falou outra. Vai ping-pong? Ótima ideia. Desenvolvimento e intensificação de soluções inteligentes para a transição da economia de baixo carbono, para a construção de cidades inteligentes, para a nossa cidade da inovação. O protagonismo da cidade da inovação. Já é um mundo, né, gente? Ok, claro. Vou ficar aqui numa teclação por enquanto, então eu vou para a escolha ali em capacitar, em desenvolver o capital humano. Assim, acho que não tem como. A qualificação das pessoas, enfim, investimento. Tem que pensar na frase do mapa. Ou pode ser mais genérica, assim, toda compensada, tá? Um segundo. Eu queria específico, na verdade. Eu quero sair com insight de vocês. Não, mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que em termos assim, específicos mesmo, e aí eu vou manter no capital humano ali, eu acho que é olhar tanto para a parte de pesquisa e de qualificação. Eu acho que essas duas frentes a gente precisa olhar, porque por elas passa a operação e por elas passa a inovação. Então, ele pesquisa e qualificação. Ok? Os dois. Pode ir? Fortalecer as ações de popularização da ciência, tecnologia e inovação. Vejo como uma missão aqui da cidade da inovação. Está muito bem localizada, articulada aqui, eu acho que tem como a gente ampliar esses limites de atuação aí tanto do setor produtivo, as instituições aqui representadas, as instituições de pesquisa e de ensino também, trazer a sociedade para dentro da cidade da inovação. A gente já tem exemplos de eventos que aconteceram aqui e que trouxe aí as lideranças comunitárias, adolescentes, crianças, jovens, trazer essa galera para cá, para dentro, para a gente plantar a sementinha aí que vai germinar no futuro para fortalecer ciência, tecnologia e inovação aqui no estado do Espírito Santo. E o melhor de tudo dessa parte social é que aqui fica na frente do Tesão, né? No final dos eventos, a gente pode até atravessar ali, ó, ir lá pro Tesão, continuar as ideias lá, né? Com a barriguinha de porco, a cervejinha, né? Da última vez, Peter pagou a cerveja lá no Tesão pra gente, tá? Eu acho que hoje ele vai pagar também, né? No final do dia. Agora? Final do dia. Bora! Vamos lá. Eu vou pegar gancho aqui numa fala que eu já tive também, e aí eu acho que, não sei se é uma tese ou se seria uma premissa, mas eu acho que tudo, absolutamente tudo que for feito do ponto de vista da cidade da inovação, passar pelos 3 critérios, que é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social e a sustentabilidade. Porque um projeto que não se sustentar nesses 3, a gente precisa perguntar, será que realmente foi a escolha certa? Então, eu acho que precisa das 3
cidade de inovação. E como eu sou muito boa de matemática, eu deixei 3 para eles e 2 para mim. Mulher não falha, né? Então, vamos lá. Já influenciado pela Marília aí, uma outra vai complementar essa que ela acabou de falar. É a questão da tese, da gente ter estratégias e ações implementadas pela Cidade de Inovação, os atores envolvidos na Cidade de Inovação, com foco nas práticas ESG. Ok? E como a mulher sempre tem a última palavra, se querida. Não, é porque eu pensei que numa coisa, também eu acabei falando durante... Mas assim, gente, para aqueles que já moraram em cidades que a mobilidade é de fato um problema, e aí a gente está falando de cidade, né, de cidades inovadoras, isso assim, pode sugar praticamente assim, o seu próprio capital humano, né? Se você tiver uma pessoa que precisa se deslocar 2 horas para o trabalho e tudo mais, eu acho que o Espírito Santo, ele tem uma situação hoje que, se ele tiver em mente pensar muito sobre mobilidade, ele vai ter um diferencial em relação aos outros estados, assim. Então, eu acho que é olhar para a mobilidade das pessoas ali de forma estratégica, tanto do ponto de vista de possibilitar essa mobilidade, fazer com que esse fluxo de pessoas possa ocorrer da forma mais fluida, como do ponto de vista ambiental, e aí já entrando, né, em toda essa questão de pegada de baixo carbono e tudo mais, eletrificação. Então, assim, eu vejo a mobilidade com um chamariz gigantesco para a sociedade, mas vejo também ela cumprindo um papel de desenvolvimento econômico por meio ali, né, da eletrificação e tudo mais, e também com a parte da sustentabilidade via redução de pegada de carbono. Acho que se o Espírito Santo conseguir manter a boa qualidade de mobilidade que tem, crescer isso e sem gerar mais carbono, realmente eu entendo que é uma grande conquista. Ótimo. Iniciamos as perguntas, né? Podemos. Mais uma. Não, eu respondi, eu ajudei na resposta, não perguntei. Oi? Eu ajudei na resposta, não perguntei. Então, Você não perguntou? não, eu só fiz. Cadê o rigor? Hein? Ele não veio. Hã? Não veio. Parceirão nosso, né? Super parceiro, né? Ele podia vir, né? Por favor. Por favor. Eu ia complementar a sua pergunta, porque também tem nessa questão da mobilidade, e aí o meu pitch para o Jadir o tempo todo, não tem uma ancoragem também no Brasil e no mundo de climate tech, que são as startups do clima. Então, há uma projeção no Brasil, da ONU, do Programa da ONU para o Meio Ambiente, que tem R$1 trilhão de reais de gap de investimento em adaptação climática só, tirando mitigação, só adaptação com gap de R$1 trilhão. E não tem no Brasil, pelo menos quando a gente pensa assim, onde é que estão as startups de mudanças climáticas? Não tem esse lugar. Florianópolis, de alguma forma, está reivindicando, mas não tem ainda nada concreto. A gente está de frente para o mar, a gente tem montanha, a gente tem tanta coisa aqui. E o nosso polo industrial também pode demandar ali próximo, né? Então, acho que tem uma oportunidade enorme. E aí, Marília falou de mobilidade. Mobilidade é um eixo de climate tech, né? Mas tem infraestrutura, é um eixo de climate tech. Energia é um eixo de climate tech. Então, talvez, se a gente conseguisse pensar, resíduo é um eixo. Então, a gente pode pensar biotecnologia também uma perspectiva de resíduo. Se a gente pudesse refletir, né, sobre isso, atração de talentos, aí tem toda essa questão, e reivindicar esse espaço no Brasil, né? A gente quer que a gente tenha um polo de startup do clima. Eu acho que essa pode ser a 7ª tese. Essa é uma ótima tese, na minha opinião. Ok, gente? Vamos agradecer aos nossos 2 especialistas. Show! Muito bom. Parabéns. Para nós, né, que recebemos aqui esses 2 especialistas e aprendemos muito com eles, né? Muito bom.
E eu gostei muito da tese também de Nagtech. Estamos na década do oceano, né? Então existe uma série de oportunidades que podem ser construídas, né? E falando da palavra de construção, a nossa dinâmica aqui no programa de concepção da cidade de inovação indica justamente o trabalho de construção coletiva, né? Hoje nós tivemos as palestras para que nós possamos ter insights, né, e uma visão mais ampla do contexto, né? E amanhã nós vamos pôr a mão na massa. Amanhã vai ser um dia muito bacana, que nós vamos trazer aí algumas dinâmicas para que nós possamos mapear, né, à luz da colaboração individual de todos, uma sinergia de grupos, quais são as grandes tendências, né, que vão ou potencializar ou dificultar a cidade da inovação. Nós vamos viajar no tempo, né, para daqui a 10 anos, né, e enxergar essas tendências a passos de 5 anos, 2 anos, 3 anos, para que nós possamos calibrar, né, o roadmap da cidade da inovação, e ao final teremos aí toda uma lógica, né, de identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças para esse grande projeto. Então, contamos aí com vocês amanhã. Nós iniciamos o credenciamento às 8h30 da manhã e os trabalhos, né, em grupos iniciamos às 9 da manhã, ok? Mas eu acho que foi bem positivo a nossa agenda de hoje. Eu realmente aprendi bastante com todo o conteúdo que foi apresentado e eu espero que vocês também tenham aproveitado bastante nossa manhã. Muito obrigado a todos.